Fala, meus amigos ligados aqui no Race TV. Este é um corte do nosso podcast. O Race Resenha acontece toda segunda-feira às 20 horas ao vivo aqui no canal. Eu, Rogério Grota e Eric Schotten. Então assiste aí, claro, se inscreve e não perca, tá? Toda segunda-feira às 20 horas, Race Resenha aqui no Race TV. Temos Rafa Câmara campeão e quem sabe aí Pedro Clerot no próximo ano também. Quem sabe pode garantir o título da categoria. Agora eu saber de vocês, como pilotos da base hoje, né? Qual a importância desse resultado aí para a formação de novos pilotos, de investimento, de visualização para a base do automobilismo? Eu, sinceramente, eu pontuo esse tipo de conquista. É sim importante para a questão de visibilidade, é sim importante para a questão de patrocínio, é sim importante para a questão de um currículo, mas eu pontuo muito mais como uma questão de você criar a sua identidade como piloto. Você se sentir parte daquilo ali, você se sentir um campeão, você entender que você não é só mais um no grid. Que é, então, tomar das devidas proporções, é claro. Sim. Eu puxo esse sentimento, então, para minha vitória na Fórmula Delta. Eu puxo esse sentimento para minha disputa pela vitória na Fórmula 4. Então, pódio e Interlagos. Esse estar entre os da frente, ele vale muito para a sua construção como carreira, o seu currículo, os seus patrocinadores, mas exponencialmente mais para a sua própria cabeça, quem você se sente ali dentro. Sua própria confiança. Sua própria confiança. Você vai criando realmente essa relação de intimidade com o carro e com intimidade com essa identidade. Não, eu sou um piloto profissional de sucesso. Então eu acredito realmente que, tanto pro Rafa agora sendo campeão, depois de tantos anos dividindo pista com o Kimi e o Kimi, então, com toda a assessoria que ele tem chamando a atenção, pro Rafa faz muito bem essa imagem de campeão que ele assume agora, por mais que na cabeça dele eu sou o melhor, como diria o Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o melhor, posso não ser, mas na minha cabeça sou o melhor. Mas essa identidade, esse título faz muito bem. E também pro Pedro, então, conquistando esse pódio, que não só mais é um pódio Hulk, como ele já tinha conquistado, mas agora um pódio geral. Eu realmente fico muito feliz por eles e que realmente sirvam como um boost para pisar ainda mais fundo e alçar voos maiores. Maravilha, maravilha. É exatamente isso. Foram pontos importantíssimos. É aquela coisa. Eles estão num caminho da Fórmula 1, né? Você faz freca, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Eu não vou dizer que é uma conquista que ela não é importante para estar na Fórmula 1. Lógico, é muito importante, até por questões de equipe, né? Para você conseguir selecionar uma boa equipe no futuro breve para a próxima categoria, como, por exemplo, você tem uma conquista. Eu fui campeão da freca, para você estar lá na frente, por exemplo, renovando o Caprema é importante. Mas para chegar numa Fórmula 1 é muito sobre o time que a gente volta para um assunto, até um assunto triste, que é o Drogovic, tem um time ruim. Então, logicamente é importante esse título, sim, é importante, mas não é a garantia de que você vai ter uma oportunidade excelente na frente para entrar numa Fórmula 1. Então, você, por exemplo, para entrar na Fórmula 1, você vai ter que fazer corridas de Fórmula 2 excepcionais ou ser campeão, ou fazer o que o Bortolotto está fazendo, os dois, né? Então, a questão de falar sobre Fórmula 1, entrar na Fórmula 1, é muito mais sobre você olhar 2 corridas atrás, a sua corrida do final de semana passado, do que há 3, 4 anos atrás, quando você foi campeão da freca. Mas, em questão de construir a sua própria estrutura, né, a sua estrutura como piloto, sua estrutura mental, a sua autoconfiança, o piloto ele tem muita confiança. Dá um exemplo aqui, você está a 250 km por hora, chegando para dividir a 1 de Barcelona, chegando para dividir a 1 de Red Bull Ring. Quem frear mais dentro vai fazer a ultrapassagem, tá? Você e o cara de fora. Se o cara de fora frear 15 metros mais para dentro que você, e ele ter mais coragem que você, e ele ter essa confiança de que ele realiza a ultrapassagem,
ele vai te ultrapassar e você não tem o que fazer, entendeu? Ultrapassagem é muito sobre confiança. Um exemplo do Velopark, em que eu, na 6 do Velopark, eu tive que se jogar pra fazer uma ultrapassagem. Essa ultrapassagem eu sabia que eu podia realizar, porque eu realizei anteriormente, eu tinha essa confiança sobre essa ultrapassagem. Então isso é um exemplo de ultrapassagem, mas isso é um exemplo de construção de carreira. Quando você tem esse título, você evita aquela mente que te perguntando, será que eu sou capaz, entendeu? Será que eu sou capaz? Quando ele entrar na Fórmula 3, ele foi vice-campeão, um exemplo aqui, ele foi vice-campeão da Fórmula da Freca, vai entrar numa Fórmula 3, ele vai de novo ficar perguntando, pô, mas será que eu sou capaz de ser campeão ou vice é o meu limite, entendeu? E lógico, tem todo um trabalho mental, existem profissionais pra isso, existe o próprio esporte pra isso, mas essa vitória ajuda muito pra ele, entendeu? Sim. E pegando um gancho nisso que o Eric falou, acho que é realmente muito bom. A questão da carreira. Você falou que vale muito mais como estão as suas corridas na Fórmula 2 do que se você foi campeão ou não numa freca. E tem uma frase agora, se vocês souberem o autor dessa frase, a frase é: você, a nível F2 e F1, você só é tão bom quanto a sua última corrida. Se não me engano, o Rubinho falou isso. Deve ser. Você só é tão bom até quanto a sua última corrida. Sim. Se você foi campeão numa freca e não conseguiu fazer um top 10 suado numa Fórmula 2, de que valeu? Então, não, de maneira alguma, eu tô falando isso aqui, alguma coisa pro Rafa, na verdade eu acho que ele tem total capacidade de chegar lá. Não, mas é exatamente mas isso. É esse o ponto. Própria. A gente tá construindo essa confiança. O automobilismo não é um dos esportes mais justos que tem, né? A vitória, ela não puxa só uma vitória por uma questão de sorte. A vitória, ela puxa outra vitória porque você constrói isso na sua cabeça. E destrói ao mesmo tempo, porque se você ganhar uma corrida e não concluir a seguinte, é um jogo mental que começa a acontecer na sua cabeça. Peraí, quem eu sou? Eu sou o cara que não terminou a corrida ou eu sou o cara que ganha a corrida? Porque pra gente, também a gente é como a última corrida, entendeu? Sim. Isso que é o foda. Tipo, Zera, né? não é só questão de você entrar numa Fórmula 1 ou qualquer outra coisa, tipo. Mas pro piloto ele também fica, eu sou o cara da semana passada, entendeu? Porque querendo ou não, agora, eu tô olhando pra minha próxima corrida. Eu tô numa situação que eu ganhei a última corrida no Velopark. Eu estou no momento tranquilo, entendeu? Pra ir pra Interlagos. Mas já teve inúmeras ocasiões nos Estados Unidos, foi exatamente assim, cara. Eu não cheguei a ganhar uma corrida, não tive um pódio, eu tive quase um pódio. Eu particularmente considero o meu pódio, mas por resultado não é. Teve um lance de erro de cronometragem, mas enfim, não vem ao caso aqui, tá tudo bem. Eu senti uma mágoa. Cara, é uma mágoa porque, pô, foi um ano inteiro batalhando pra não ter conseguido um pódio, né? É triste, então, é triste. Realmente, foi um ano muito foda. Tipo, eu tive que fazer muita coisa, sabe? Eu não descansei um dia, sabe? Claro, sábado e domingo descansava e tudo, mas era todos os dias pensando na próxima corrida. E quando você vem pensar pra próxima corrida, sendo a última ter sido ruim, entendeu? Eu não tô dizendo ruim por performance, tô dizendo às vezes ruim por resultado, às vezes você fica naquela, cara, eu fiz de tudo e nada deu certo, entendeu? Então, a partir do momento que as coisas der certo, pô, você tá numa outra áurea, entendeu? Você tá num outro momento. É isso. Imagino. Só um comentário do Jackson aí falando que o Rafinha é brabo desde o kart. Um abraço aí, os dois. Isso é verdade. Agora, uma Verdade. coisa que o Dan colocou aí que eu achei muito interessante pra vocês discutirem aqui junto, né? Junto com a... Eu gosto desse ponto que você vai trazer. Eu gosto desse ponto, eu sei o que é. O Rafa, certeza que vai pra F3. Com a mudança dos carros, como ele bem falou, a gente já sabe também, pro novo designer aí, vindo mais nesse estilo Fórmula 1, esse... Como é que chama? Efeito solo, né? Que a família Fórmula 1, né? O Isso. F2 já tá com essa característica, agora a Agora, partir do ano que vem F3, o Fórmula 3 também. Desse mesmo estilo para carros com aerodinâmica mais para embaixo do carro, né? Não para muito em cima. Acham que o Clerô, aproveitando essa mudança de regulamento, deveria também subir junto? Ou faz mais um ano de freca? Temos 2 pontos aqui. Budget. Precisa do budget, porque então F3 eu acredito que deva dobrar o outro valor de nível, uma freca. Imagine. E dependendo da Provavelmente equipe porque também. se torna intercontinental, né? Isso, não só a Europa. não é mais uma... você começa a viajar junto com o calendário da F3. E aí então temos o ponto realmente que a gente acabou de discutir, que é a construção sua dentro ali. Sim. Que bom que fez um pódio, mas dá pra fazer mais? Vamos fazer mais. Quer arriscar ir pra frente? Arrisca ir pra frente. E aí agora eu quero trazer um outro ponto que eu realmente acho que eu acho que é super conveniente. Traga. Falando do budget, Beto Monteiro uma vez me disse:
eu consigo com muito mais facilidade 1 milhão para correr de caminhão do que 10 mil para correr de kart. Olha lá. Se estamos falando de uma F3, que acontece dentro da plataforma F1 TV, Sim. vale a pena arriscar se jogar numa F3, sabendo que talvez seja um pouco mais simples por conta da plataforma, por conta de estar no mesmo guarda-chuva. Você pode chegar no braço do seu patrocinador, dar 2 tapinhas e falar assim, ó, quer assistir minha corrida? A corrida que a sua marca está estampada? Abre o aplicativo da Fórmula 1. É um peso diferente. E um parênteses aqui, que a transmissão da Freca é bem ruim. É bem fraca. Tu já viu da F4 Espanha? Eu já vi. Meu querido, eu peguei pra assistir o Gomes, eu que sou do meio, não achei ele ali. E com todo respeito, Gomes, Sim, eu te sim. amo, cara, mas a transmissão, irmão, não dá tá pra ruim. acompanhar. Mas é isso. Às Um abraço vezes- também, só rapidinho, pro Filipe, correu junto contigo. Vai estar esse Sim. final de semana correndo na F4 italiana, então um abraço pra ele aí. Filipe, você é brabo. Te amo, Boa ragazzo. sorte aí, né, nesse final de semana. Ah, enfim, vale a pena às vezes. Dá pra fazer alguma coisa mais na freca? Dá. Tô com o budget pra fazer freca? Mais ou menos. Consigo mais atenção numa F3 do que uma freca? Tenta vender 2 temporadas de F3. Eu realmente acho que esse esquema de vender uma F3 com a plataforma F1 TV tende a dar mais sucesso e progressão de carreira, mais visibilidade e assertividade num patrocinador do que, de fato, assim, ser um campeão freca. Então, eu realmente acho que é uma... Se existe contatos que te levem a 2 anos aqui, acho que vale muito a pena. A verdade não existe ambiente confortável. Assim como a gente falou, você é tão bom quanto a sua última corrida, no momento em que você se torna um campeão de corrida, você quer se tornar um campeão de campeonato. Campeão de sequências de corrida. Assim que você se torna um campeão de sequências de corrida, você quer se tornar um campeão de campeonato. É a eterna insatisfação competitiva. Então, se você tá num ambiente extremamente confortável, talvez você não esteja se esforçando ao ponto que deva ser. Então, mental, vai estar de boa? Acredito que talvez seja a mesma pressão que uma Fórmula 4, tomada a devida proporção. Sim. E o que eu quero dizer? A pressão que ele sentia sobre ele mesmo na F4, a pressão que ele mesmo sentia sobre ele mesmo num europeu de kart, a pressão que ele sentiu sobre ele mesmo numa freca. Essa pressão ela cresce junto à medida que o músculo mental dele cresce junto com ele. Então, assim, ele vai ficando cada vez mais forte, a carga é cada vez mais pesada. Então, tem mental? Coloca pra trabalhar. Coloca pra trabalhar que o tempo dirá. Tempo Tem dirá. um ponto aqui também importante. Por exemplo, se ele entra pra fazer mais um ano de freca, não vou... Até porque não pode, né? O quê? Repetir ano, FIA. Não, você tá falando do Clerô, você tá falando. Eu tava falando do Rafinha. E você? Eu tô falando do Clerô. É que tá passando o Rafinha aqui, eu tô falando do Rafinha. Mas a gente tá falando sobre Fórmula 3 eu ficar na freca. Isso. Mas é. Viajei. Ok. Alguém viu o que vídeo? Tudo que você falou é Aplica válido. pras 2 pessoas. A Tudo que realidade é a mesma. Tudo que você falou é válido. Eu vou ajudar o telespectador, que você acabou de confundir todo mundo. Espectador, não é TV. Isso, espectador. É isso. E- Desculpa, gente. Desculpa. É o primeiro dia Eu tô deles. começando aqui junto com vocês. Vamos Mas, vamos assim, juntinho. Trazendo o que o Grota falou, sem confundir todo mundo, trazendo pra realidade do Clerô, ok? Eu acho que assim, o Câmara tá muito bem na Fórmula 3, eu acho que ele acabou de ganhar um campeonato, ele tem essa construção da última corrida, do último campeonato muito bem na cabeça dele. Tá muito bem Existe- assessorado com a Ferrari e tudo Tá mais. muito bem assessorado. Prêmio. Se ele vai de Prema ou se ele vai de outra equipe, talvez uma Trident, que tá muito boa. Ambas são boas, eu acho que ele vai cair numa boa equipe, ele vai ter o suporte necessário para colocar bons resultados. E é agora para ele aquela coisa, né? Carro novo, então tem que se adaptar, conseguir se acelerar para se adaptar o mais rápido possível. Carro novo é assim. Isso vai tanto funcionar para a equipe quanto para ele. Se ambos trabalharem bem, o resultado vem, né? Não adianta o piloto se adaptar super bem e a equipe ficar pesando para baixo, assim como... Já diria a Mercedes na mudança do regulamento. né? Exato. Então, tipo assim, você tem que ter esse balanço. E eu acho que isso vai muito bem pra ele. Falando do Clerô e trazendo
um pouco desse lado mental e de preparação. Há um outro ponto também, que se ele repete um ano de freca, existe uma pressão de, bom, se eu repetir é pra eu tentar ser campeão, entendeu? Sim. E, por exemplo, se ele não consegue uma prema da vida e repete um ano de VAR, cara, querendo ou não, a VAR tá um passo pra trás de uma prema. A prema ganha a freca há anos com o pé na costa, entendeu? Sim. Então, tem esse lado. E assim, eu já ouvi muito falar de muitos pilotos, inclusive pelo Bortoleto, que freca é um carro muito difícil, Sim, entendeu? o Difícil. pessoal fala que é Turbo lag. totalmente diferente. Exato. Tem um negócio Turbo Lag, que é outra. É um carro muito difícil. Então, assim, talvez ir pra uma Fórmula 3 um carro novo com a chance de se adaptar seja melhor. Mas isso é é aquele verdade. negócio, é budget, é momento, enfim. Não dá, eu preferia ficar numa freca com uma equipe boa do que pra uma Fórmula 3 numa equipe ruim. Sim. Se a Fórmula 3 já tiver todas as equipes de ponta fechado, bom, temos um problema. Agora, repetir um ano de freca, exemplo. Lembrando, todas as ocasiões aqui tendo o budget pra fazer ambas. Ir pra uma freca pra andar numa equipe ruim, porque também todas as equipes de freca já fecharam boas. As equipes de Fórmula 3 já fecharam boas. Eu prefiro andar numa equipe de ruim de Fórmula 3, entendeu?